Quais são os princípios da educação nacional? A gente definiu com base no que a gente está educando, tá? E agora a gente vai começar o terceiro princípio, o terceiro título do direito à educação e do dever de educar. Eu vou tomar esse café, que o homem ficou nervoso com esse café, justamente porque ele até deixou derrubar quando eu falei do aluno dele de matemática ou dele como professor de matemática. Direito à educação, dever de educar, né? Mas você pode botar sua pergunta aí no chat, porque agora é que vai começar as anotações, tá? Agora é questão de prova bruta mesmo. Bora lá. Isso daí é interessante, esse artigo 4 é bem interessante quando fala sobre deveres do Estado, né? Sabe por quê? Porque eu já vou começar com a palavrinha que eu te ensinei ainda agorinha. Anota lá, meu amigo, minha amiga. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Olha o tanto de pegadinha que tem nesse artigo, bicho. Olha pra lá. A obrigação do Estado com a educação será efetivada, ou seja, será feita mediante a garantia, ou seja, o Estado precisa mover céus e terra para que tudo isso que eu falar agora aconteça. Então vamos lá. Lê junto comigo, que tu é aluno do Isaac, tu vai saber ler isso aqui direito. A obrigação do Estado com a educação escolar pública será feita garantindo. E aí vem a primeira porrada. Inciso primeiro. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então vamos lá. Lembra que no início da nossa live, você que acompanhou a gente no Instagram também, eu falei das caixinhas? A partir de agora, nós vamos usar tudo aquilo que eu ensinei sobre as caixinhas, tá? Educação básica, ensino superior, 2 níveis diferentes. O primeiro nível, a educação básica, dos 4 aos 17 anos de idade, abrangendo 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Começando nos 4 anos da educação infantil, na pré-escola, e terminando nos 17 do ensino médio, se, e somente se, não houver defasagem em idade séria, não houver uma reprovação no meio do caminho. Então, notem que o Estado, ele não é obrigado a fornecer, por exemplo, um maternalzinho, um berçário. A obrigação do Estado começa aos 4 anos. E você, que é aluno do Isaac, você anota lá: 4 anos, primeiro período. 5 anos, segundo período. 6 anos, primeiro ano do ensino fundamental. Qual é a data de corte? É 31 de março. Ou seja, toda criança nascida antes de 31 de março, janeiro, fevereiro e março, ela vai ser matriculada no ano dela de referência. Toda criança nascida após 31 de março, ela vai esperar até o ano seguinte para ingressar na sua série. Então, esse raciocínio é importante. O próprio Conselho Nacional de Educação já determinou que esse raciocínio deve ser levado a sério por todos os sistemas de ensino, porque no nosso tempo... Não, tu é novo. Mas no nosso tempo da galera que tem 30 anos para trás, que a obrigação era a partir dos 6 anos na primeira série, você tinha muita gente que acabava, por alguma manobra, entrando com 5. Não era 7? Não, com alguma manobra, entrando com 5. Não, mas não era 7 na época? Sim, com 6 é o de 9 anos, 7 é o do primeiro ano. Sim. E acabava entrando com 5, formando com 16, então acabava entrando um ano antes. Em alguma medida, usando algum subterfúgio, conseguia avançar. Então vamos lá. Desde 2013, o que é obrigatório? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Notem que não é toda a educação infantil que é obrigatória, porque a parte do berçário e do maternal não é obrigatório. Então isso pode ser uma pegadinha que pode te puxar pelo creche, pé. Essas coisas, né? O que é obrigado? A pré-escola. Porque vai ter alguma pegadinha de creche, pré-escola, né? A pré-escola é obrigatória, a creche não. Anota, nunca mais esquece. E aí ele explica tudo aquilo que eu já expliquei para você na caixinha. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E na etapa da educação infantil, além da pré-escola, a gente tem a creche que abraça o berçário e o maternal, tá?
Educação infantil e gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Opa, isso aqui é interessante, tá? Ele diz que eu tenho que ofertar, mas esse nível não é obrigado, que é o nível do berçário, de 0 a 1, e o nível 0, 1 e 2, e o maternal, 3 e 4. Tá certo a minha conta? Não. 0 a 3 e 0 do 4 3. Já é pré-escola. Não tá certo a minha conta. Aí no caso, porque assim... Tu faz a pré-escola justamente para antecipar, para te colocar já a caminho. Questões de sociabilidade, raciocínio lógico, dimensão espacial, tudo aquilo que os referenciais curriculares de educação infantil ideia de que nesse momento tu não reprova em nada, de tu vou tirar nota baixa. Via de regra, até o terceiro ano do fundamental tu não reprova. Exatamente. E isso acaba ainda pensando num problema. Mas enfim, a educação infantil ela vai de 0 a 5, mas ela é obrigatória nos 4 e 5. Acho que desse jeito fica mais explicado. Isso. Então anota lá. Educação infantil é de 0 a 5 anos, mas ela só é obrigatória nos 2 últimos anos, 4 e 5, primeiro e segundo período, tá? Outra coisa que o Estado é obrigado. Aí você vai começar a pensar junto comigo. Lembra da pergunta que a gente estava falando sobre a questão do deficiente? Olha lá. O que o Estado tem que garantir? O atendimento educacional especializado. Ele precisa fomentar o cuidador, ele precisa fomentar o tradutor-intérprete, ele precisa fomentar o professor de educação especial, ele precisa fomentar todos os profissionais necessários para o atendimento educacional especializado dimensionado a alunos deficientes, com transtorno global de desenvolvimento, com altas habilidades e superdotação. Então, é essa palavra que você tem que trabalhar, ó. Vai ser um especializado para cada tipo de nível. De acordo com as necessidades da escola. A escola tem que demandar da sua mantenedora, Secretaria de Educação, que seja, e ela tem que providenciar o profissional responsável por atender esse aluno. Então vamos lá. 3 coisas. Educandos com deficiência demandam um tipo de profissional. Transtornos globais de desenvolvimento é uma outra história. Isso aqui não é deficiência. Exige um atendimento especializado, diferenciado. Da mesma maneira, altas habilidades e superdotação. Exige um outro tipo de profissional, diferente do profissional que trabalha com alunos com deficiência e diferente do profissional que trabalha com TGD. Então, olha como é a responsabilidade do Estado para com isso. Mas eles vão seguindo o mesmo nível, né? A mesma questão. Quinto ano, sexto ano, sétimo ano, normal. Porque senão a gente não vai estar incluindo. Ele pode ter um atendimento especializado no contraturno, deve, mas a classe regular dele deve ser mantida. Porém, quando a gente chegar lá no artigo 50 e pouco, eu não lembro agora qual especificamente, que vai trabalhar só de educação especial, tem uma previsão que se o aluno não puder acompanhar a turma regular, ele pode ter um encerramento específico, tá? Mas a gente vai chegar lá. Porque ele usa essa palavrinha aqui, olha, preferencialmente. É essa palavrinha que mata, tá? É o preferencialmente. Porque ele não te obriga a colocar o aluno deficiente, a colocar o aluno com TGD, a colocar o aluno com altas habilidades e superdotação na classe regular. Não é uma obrigação. Mas ele recomenda que isso aconteça. Para que ele siga todas as etapas, né? Tá, e ele siga todas as etapas, tenha socialização com os outros colegas, etc. Não é aquilo que o pessoal pensa que vai, ele não vai frequentar a mesma turma dos outros alunos. Não, ele tem que frequentar, mas ele vai ter alguém especializado ali para trabalhar com ele. Para fazer o acompanhamento. Certo. Se bem que cada caso é um caso, por isso que o atendimento ele é individual, ele tem que descer no nível do aluno. Vamos lá. Inciso 4. O Estado é obrigado a fomentar o acesso público e gratuito aos estudantes para ingressarem no ensino fundamental e médio para todos os que não concluírem na idade própria. Então, toda vez que a lei falar não concluir a idade própria, ela está falando de educação de jovens e adultos. Então, todo mundo que não concluiu
o ensino fundamental, o ensino médio na idade própria, ele está falando de educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos, ela não é nível, ela é modalidade. Assim como a educação à distância, assim como a educação especial, ela é uma modalidade, ou seja, é uma forma diferente de execução. A educação de jovens e adultos no ensino fundamental, ela é dividida em 4 etapas. A primeira etapa que abraça primeiro, segundo e terceiro ano, a segunda etapa, quarto e quinto ano, a terceira etapa, sexto e sétimo ano, e a quarta etapa, oitavo e nono ano. A EJA do ensino fundamental você só pode acessar se tiver 15 anos, anote lá. E a EJA do ensino médio você só pode acessar se tiver 18 anos, completos até a data de corte. Qual é a data de corte? 31 de março, você aprendeu isso com o Isaacs. Então, 18 anos completos até 31 de março, você pode acessar a primeira etapa da EJA do ensino médio e a segunda etapa da EJA do ensino médio. Porque o Estado é obrigado a te dar acesso público e gratuito. Dentro daquele prazo de ensino, daquele tempo de ensino que precisa. Tudo que a gente está falando aqui, nesse artigo, é a obrigação que o Estado tem, tá? O Estado também é obrigado a te dar acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação, segundo a capacidade de cada um. Esta aqui é que é o problema. Num Estado perfeito, o Estado poderia fornecer vagas para todos os alunos que saiam do ensino médio para cá. Mas o Estado não faz isso. Ele faz Enem, ele faz provas vestibulares. O Enem, a prova vestibulares, quando utilizados como métodos de acesso, ele está atendendo a esse dispositivo aí, segundo a capacidade de cada um. O que implica dizer que ele cria um filtro que limita o acesso de todas as pessoas do ensino médio no ensino superior. Entendi. Tá? Mas o Estado fornece esse acesso. Não é em quantidade suficiente para todo mundo, mas oferta. Tá? Que é o caso dos vestibulares, digamos assim. Vestibulares, provas, vestibulinhos, tudo que é limitador de acesso, ele tá... Passa por uma peneira. Assim, Passa por uma peneira, tá atendendo a obrigação do Estado. Olha só isso aqui. O sexto, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Notem que o ensino noturno, ele é normalmente ocupado pela educação de jovens e adultos, a não ser em municípios muito pequenos, que às vezes os menores de idade não têm outra opção senão estudar à noite também, tá? Mas o ensino noturno, ele precisa ser e ter a mesma qualidade do diurno. Mas ele pode ter uma organização diferente. A gente está vendo o movimento de alguns cursos, eles serem integralizados em 4 anos e meio ao invés de 4 anos. Porque ao invés de ter 5 horários por dia, ele passa a ter 4 horários por dia. Então, você monta uma organização diferente, atrasa a hora de entrada do aluno na noite e faz com que ele tenha condições efetivas de terminar o curso. Tá? Aqui ele já fala especificamente da EJA, tá? Que é uma obrigação do Estado ofertar a EJA também com modalidades que sejam adequadas aos trabalhadores, e aí a gente entra na educação do campo, na educação ribeirinha, na educação quilombola, porque cada trabalhador tem um ritmo de trabalho diferente. Então, a lei, ela obriga o Estado a fornecer mecanismos que possam se adequar às necessidades dos trabalhadores, tá? E esse mecanismo está garantido através da obrigação disciplinada no inciso 7º do artigo 3º. Chama. Fechou? Fechou. Tá bom. Vamos para as novidades agora. De 2013. Programas suplementares. Desde 2013, quando teve a grande reforma educacional do governo Dilma, que mexeu com a educação especial e algumas organizações da educação básica, o Estado passou a ser obrigado a fazer programas suplementares de material didático, programa suplementar de transporte, programa suplementar de alimentação e programa suplementar de assistência à saúde. Esses 4 programas são obrigações do Estado que devem ser cumpridas junto à educação básica, em seus diferentes níveis, em suas diferentes esferas, com dinheiro reservado para isso. A gente tem um trecho na lei aí que a gente trabalha só com financiamento da educação, tá? No inciso 9, é obrigação do Estado garantir padrões mínimos de qualidade.
Olha aí o que eu te falei. No artigo anterior, a gente estava falando sobre o Estado ser obrigado a dar qualidade, garantir a qualidade plena, a qualidade total. Mas quando tu vai listar quais são as obrigações dele, a obrigação do Estado é só com o mínimo. Exato. Olha que contradição. É verdade. E essa contradição é importante de você ter em mente para que você possa dizer, beleza, mas padrões mínimos de qualidade com base em quê? Base na variedade e na quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem, ou seja, aos materiais necessários para a escola funcionar. Então, o Estado ele se compromete de uma forma mínima com os materiais necessários para a escola funcionar. Olha que doido esse princípio. Enquanto tu tá vendo no artigo anterior... Ele te obriga a dar uma educação de qualidade, ele cobra do profissional uma educação de qualidade, mas para ele, Estado, ele só é obrigado a dar o mínimo. É uma das pegadinhas aí da legislação para você anotar aí. Essa aqui é sempre polêmica, cara. A chamada escolar, ela é feita todo ano. E na chamada escolar, a gente dá uma provisão para o Estado saber onde que demanda mais vagas para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nem todo mundo faz a chamada escolar. E aí, é muito comum vários pais irem até o Ministério Público e solicitar a vaga na escola perto de casa. E aí, é com base nisso aí, olha. Inciso 10º. O Estado é obrigado a garantir vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima da residência no dia que a criança completar 4 anos. No caso, por exemplo, não fiz a chamada escolar, deixei arrastando, aí... Acabou, a lei manda. Cobre, A lei manda eu ter vaga. Aí tu vê a enxurrada de anexo. A enxurrada de anexo acontece porque o Estado não dá mais conta naquela escola. Então ele pega, aluga um prédio, faz um puxadinho, bota um anexo lá, porque ele precisa garantir a lei. Quando você é um agente público, a lei não se questiona, a lei se cumpre. Então, para o cumprimento efetivo dessa lei, o Ministério Público não quer saber. Ele só manda o ofício, o pai é esse aqui, a criança é essa aqui, com base no inciso 10 desse artigo, bota aqui essa criança na escola, eu não quero saber quantos alunos tu tem. E na maioria desses casos é justamente nesse início, na educação infantil, né? E a gente vai pular... Você só vê anexo em escola de educação infantil, praticamente. E a gente volta lá nos bloquinhos, que a gente vê que o que é obrigado é o primeiro período e o segundo período. Porque é quando a criança efetivamente completa 4 anos de idade. Então, muitos pais até evitam brigar por causa de vaga na creche, vaga de maternal, porque o maternal não é obrigado. E o pai, por exemplo, o pai não fez não cumpriu com essa obrigação. Foi levar o filho já com 5 anos e meio, 6 anos para colocar numa escola. Tá, isso é importante. Ainda que a educação seja obrigatória a partir da pré-escola, a partir dos 4 anos de idade, a punição ela vem quando o pai deixa de matricular a partir do fundamental. Justamente por isso, mesmo sendo obrigatório, se a lei se cair uma questão te perguntando desde que etapa é obrigado o pai matricular a criança, é desde o primeiro período da educação infantil. Desde o primeiro período da pré-escola, 4 anos. Agora, na prática, a gente vê que muitos bairros, muitas comunidades não têm esse nível. Então acaba que o início da trajetória escolar dessa criança passa a acontecer a partir do primeiro ano do ensino fundamental. E esse primeiro ano, a pobre da professora tem que se desdobrar para ela poder dar conta de compensar o que ele não viveu na educação infantil e já no fundamental. 11º, a alfabetização plena e gradual. Alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Eu tive o cuidado de ler isso aqui e a gente vai quebrar esse artigo porque ele é novo, tá? Ele é de 2022. Então, olha lá. E aquilo é muito interessante aquilo que tu mostrou lá no início, como a pessoa buscar pelos artigos, porque se você for procurar hoje em dia, ele termina em 2021. O texto compilado é aquele link logo no início, você clica lá e só vê o que tá valendo. Perfeito.
Notem aí essa parte que está marcada para vocês. Alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica. Nos últimos anos, foi verificado, através de vários instrumentos de avaliação, que o nosso aluno está saindo do ensino médio sem a capacidade mínima de leitura. Lembra da crítica que eu fiz da alfabetização silábica com aquelas tias que ficam loucas comigo quando eu digo que isso funciona? Porque funciona. Você vê que a letra dos alunos está ficando mais feia a cada ano que passa. Excesso de uso de dispositivos eletrônicos, falta de prática. Eu sinto uma diferença muito grande. Eu fazia ditado, cara. A professora ditava, ela enchia o quadro e a gente escrevia e a mãe ficava feliz quando via o caderno cheio. Tudo isso exercitava a minha capacidade de leitura, escrita, escuta. E o pior, quando ela fazia o ditado num elemento punitivo, né? Aquele no final da aula, aquele galera doida para ir embora, ela passando o ditado. Mas olha aí, nesse artigo 4º, no inciso 11º, ele te dá uma puxada de orelha para que tu não deixe esse aluno se formar, não deixe esse aluno sair da educação básica sem que ele saiba efetivamente ler. E ler aqui não é decodificar, é ler mesmo. Ler, entender, ler e interpretar aquilo que está lendo, ler e interagir e recriar aquilo que está lendo. Lembrar, não é educação infantil, educação básica. Educação básica. Educação básica contempla as 3 etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, toda vez que falar educação básica, tá falando tudo, dos 4 aos 17 anos de idade. Tá? Outra pegadinha que pode acabar caindo aí. E, cara, eu adoro, quando eu dava aula de legislação, a coisa que eu mais fazia era isso. Essas questões dessas terminologias, isso é muito importante de saber. Vamos lá. Jesus Cristo. Artigo 4º-A. Quando acontece isso aqui, significa que foi inserido um novo artigo no texto da lei, mas eles não renumeraram os demais artigos. E esse artigo é importante demais para não ser só um parágrafo, para não ser só um outro inciso, para não ser só uma outra linha. O que é importante demais nisso aqui? Olha só. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação de aluno da educação básica para tratamento de saúde por um tempo mais prolongado, conforme dispuser o poder público na esfera de sua competência. Então, note aí. Esse dispositivo está regulamentando as classes hospitalares. Você que é da pedagogia, você deve ter feito uma disciplina que versou alguma coisa sobre pedagogia hospitalar. Esse conhecimento é importante para você interpretar corretamente esse dispositivo aí, tá? Ele obriga o Estado a garantir a continuidade do processo educacional para o aluno que está em tratamento de saúde, para o aluno que está em classe hospitalar. Então, ele já fomenta esse momento dizendo, opa, peraí, o aluno teve um acidente, não vai poder ir para a escola, o Estado é obrigado a ir até onde esse aluno está. Como não existia essa previsão antes de 2018, que foi quando isso entrou em vigor, cada ente federativo fazia de um jeito. Então, o que o legislador fez? Colocou essa previsão aqui. Uma vez essa previsão estava aqui, opa, peraí, agora tem uma previsão. Agora tem uma coisa que me obriga a seguir, tá? Matamos o artigo 4º. São 92. Força na peruca.